A paz, meus consagrados do Senhor. Olha, manos, talvez a pergunta de maior frequência já feita na vida por todas as pessoas que oram e que pedem alguma coisa para o Senhor é: por que, vez por outra, Deus demora para atender a gente? Ou por que ficamos com esta sensação de que Deus está atrasado com o calendário da nossa dor, da nossa necessidade? Alguns chegam a passar anos, até décadas, para finalmente verem suas orações respondidas de forma prática e tangível. Mas por que isso acontece? O que é que Deus fica fazendo diante de um pedido, de um clamor de alguém muito necessitado? Mas olha como nós podemos ser tardios para compreender Deus. No texto paralelo de Marcos 2,52 está escrito assim: pois não tinham nem mesmo compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O quê? Coração endurecido diante de um milagre daquele? Como assim? Aqui não se trata somente de uma incredulidade maligna e perversa. Isto é fácil de acontecer com a gente também. O que houve mesmo dentro deles foi um impeditivo cognitivo. Eles não entenderam como é que na sutileza discreta de Jesus, comida saía de dentro da comida. Como é que nunca houve mais do que 5 pães e ainda assim todos se fartaram? De certa forma, o que eles viram na multiplicação dos pães foi também uma espécie de fantasma. E o povo também não entendeu a fenomenologia do milagre. A mente, a alma deles, não foi alimentada, apenas a barriga. O intestino delgado se alimentou. E é por isso que Jesus os dispersa em outro momento e manda todo mundo embora para casa, quando eles correram atrás do pão de trigo apenas. Aqui, queridos, estabelece-se um paradigma, o de que milagre algum, por maior que seja, garante ou produz fé. Muitas vezes provoca assombros e admiração, mas não fé. Aquele era um povo que estava admirado e sendo admiradores. E pasmem, os candidatos a discípulos ainda também eram admiradores. Nós já vimos anteriormente que Deus não é exibicionista vaidoso para desejar o assombro e a admiração de fãs para si mesmo. Porque o fã tem um Deus da sua projeção, um deusinho do seu ideal, da sua construção pessoal. Fã de Jesus não tem um Deus, tem só um fantasma poderoso. E aqui em Mateus nós vemos que Deus não se deixou seduzir pela expectativa deles, como diz João 6,17, quando está dito que já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. Jesus veio como quis, guardou para si o direito dos atrasos, do ponto de vista de seus fãs. Jesus chegaria na hora certa, embora na mente dos seus fãs fosse um atraso. Notem que esse Jesus ainda não é o Cristo para eles. Ainda é o ídolo, é o profeta, é o mestre. Por enquanto, eles estão tomados por perplexidade e por expectativas do que Jesus pode fazer, mas não de quem ele é de fato. Eles conhecem o poder de Jesus, mas eles não conhecem o Senhor do poder. Crentes assim não têm fé ainda. Tem apenas aquela crença de que seus caprichos serão atendidos. Esse é o sentimento dos discípulos, deixando um barquinho para Jesus remar. E também do povo que depois ficou correndo atrás de Jesus para comer mais pão, na faixa, de graça. O boca livre da época. Aí Jesus quebra de propósito a expectativa deles. Lembre que expectativa não é fé.
Quando Jesus manifesta a liberdade dele, chegando quando quis, na hora que quis, do jeito que ele quis, permitindo que as ondas da vida e os ventos contrários os açoitassem para lá e para cá, abraçados pela escuridão de uma noite densa e tenebrosa, qual é o resultado disso? O medo, é claro. Olha aqui para mim. Este é um momento de estudo. Deixa de fazer qualquer outra coisa aí. É hora de um franco e atencioso olhar. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Vamos dizer se a gente não está se encaixando no meio disso tudo. Me diga que não. Só um coração endurecido para não ver. O medo altera tudo. O medo altera até a realidade da chegada de Jesus. Porque agora é Jesus mesmo que está vindo, na hora dele, do jeito dele, conforme a soberania dele. E tomados de medo, eles começam a gritar. É aquela cena de 12 marmanjos toscos gritando na escuridão, um apavorando o outro, histéricos. É um fantasma. É isso que acontece quando a gente tem um Jesus que obedece às nossas determinações e expectativas. Um Jesus refém das nossas agendas, obrigado a entrar nos nossos barquinhos preparados pelos nossos planejamentos. Um Jesus empregado, um garçom das nossas fomes. Olha, manos, há números de crentes frustrados e desanimados, porque Deus não veio ao encontro deles na hora que eles queriam, e que vivem com a sensação de um Deus atrasado. Deus que não chega na hora marcada, na hora que se queria. É gente pensando, a gente ora, pede, ora, e parece que Deus não escuta, parece que Deus não atende. Essa é a hora quando os patrões de Deus afundam na água, quando eles somem. Às vezes nem a mão a gente vê para pegar. O medo e a frustração no caminho da vida têm a capacidade de cegar mesmo, a tal ponto de não mais ver Deus ativo na vida da gente. E aí, meus caros, quando Deus decide, na hora certa, se manifestar visivelmente, a gente está cego. E tudo que a gente vê é um fantasma. Medo e frustração é uma desgraça. Nada é mais nocivo do que um crente com medo e frustrado. O medo espanta o amor e a frustração constrói a alma fria, distante e indiferente. O frustrado diz, tanto faz como tanto fez, que se lasque tudo. Eu não quero ver nada, eu não quero nem falar com ninguém. Quando a gente vai aconselhar os medrosos e frustrados, é uma calamidade. Porque a gente pergunta, querido, minha querida, você não consegue pensar que isso é Deus vindo ao seu encontro? De que é Deus demorando de propósito para poder te encontrar na hora certa? Porque desse jeito que você está, você quer a solução para problemas, quando você é o problema. Mas você não está desejando ver Deus. Você é só um egoístazinho, uma egoístazinha, olhando para a tempestade e achando que Deus está atrasado com relação à sua necessidadezinha doída. Olha, manos, quando a gente está assim, cegos pelo capricho da alma, o que de fato falta na gente? Qual é o energético? Qual é a vitaminazinha que falta na gente quando nós estamos assim com medo e frustrados? Como os 12 aqui de Mateus. Eu quero ser pontual e nevrálgico nesta hora. Falta comunhão profunda com o Senhor Jesus. Todo mundo que vacila e que negligencia a necessidade de comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, o nosso Cristo, fica assim, com falta de vitamina JC,
cujo princípio ativo dessa vitamina é paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Todo crente displicente e negligenciador da comunhão diária com Jesus corre esse risco. O de ficar fraco, com medo, frustrado e com baixa capacidade de enxergar a vida de frente. Com paz, alegria. Paz é promessa diária para quem diariamente cultiva no seu jardim a árvore da vida que é Jesus. Agora, as pessoas deixam a comunhão dos santos, que tem Cristo, e por isso também deixam a vida diária de relação íntima com o Senhor. Mal se alimentam da palavra e saem comendo porcariada fora do aprisco de Jesus e acham que podem ter visão sadia das coisas. Nessa negligência, a primeira coisa a ser afetada é a visão. Aí, manos, não há óculos nem lentes do mundo que consiga trazer a pessoa para ver Deus, porque a pessoa perde gradativamente a paz. Para quem quiser, eu vou dar uma receita fácil para se suprir a falta de paz. Olha que escape legal, olha que receita simples. É só tentar paz e alegria com entretenimento, com festinhas, com diversões, com comidas saborosas e até exóticas, com rodas de amigos e de loirudas estupidamente geladas, também serve. Dá aquela sensaçãozinha no momento de que se é muito feliz. Mas como fazer estas coisas morar no coração e na alma? Como reproduzir momento de alegria e euforia em paz no espírito para sempre? Só com uma nova dose de festinha, de comidinha, de entretenimento. E depois outra dose, depois mais outra, até não se aguentar mais. E a frustração, com o medo, ganhar todo o território da alma. Essa é a receita do mundo e de todo mundo. Percebem por que Jesus está submetendo os seus grandes amigos a um tratamento de choque de maneira proposital? Jesus demorou misericordiosamente de propósito. Eu fico assim tão maravilhado com Jesus. Até quando ele deixa parecer que não me ouviu. Até quando ele não me atendeu na hora em que eu desejei. E eu sei que isso é amor. Eu não desconfio, eu sei o mais sublime amor que eu poderia viver. Aleluia. Este episódio do Mar Revolto nos mostra fases diferentes desses homens, que ainda não eram discípulos de Jesus, eram apenas admiradores e fãs dele. Nos revela os caprichos infantilíssimos e infantiloides que não concebem um Deus soberano, um Deus livre para ser Deus e Senhor da vida da gente. Veremos mais adiante sobre isso, ok? Deus os abençoe.